Olá, 1h05. O Sala de Redação está chegando com você nesta quarta-feira que tem clássicos importantes do futebol brasileiro e na véspera dos encontros de Grêmio Internacional voltando a esta competição e uma semana antes de começar a Copa Libertadores da América. Enfim, temos muita coisa para falar, mas vamos começar falando com a Andressa Xavier, que traz agora... Eu gostei, porque foi uma entrevista, assim, guardadas as proporções, já que não é nada épico, não aconteceu nada especialmente épico, mas guardadas as proporções é o que eu espero de um estadista. No caso política, quando isso é governo geral, e no futebol, se você trouxer para o universo do futebol, o presidente de um clube é um estadista. O presidente de um clube do tamanho do Grêmio é um estadista com responsabilidades no que diz, no que cala, no que fala. E o presidente Romildo Bolzan me pareceu muito sensato na entrevista que deu. Entre outras coisas, deixou bem claro que a especulação com o Cavani nunca partiu do próprio Grêmio. O movimento que o Grêmio fez foi uma consulta, mas o Grêmio jamais fez oficialmente promessa à sua torcida. Da mesma forma, o presidente nem disse com todas as letras o Renato será treinador eternamente no Grêmio e também não disse se perder para o Bahia vai para a rua, porque seria um completo absurdo você trocar de treinador em setembro de 2020, do jeito que foi o ano e considerando a figura do Renato. Você pode até considerar, Pedro, ao final Não, mas uma semana antes da Libertadores, Maurício, não tem como. Não tem como, mas eu quero dizer o seguinte, você pode até considerar, é da sua natureza como gestor, considerar que ao final da temporada você conclua que não vai renovar com o Renato, porque as coisas chegaram no seu limite, a velha e boa fadiga dos metais, como dizia o seu Colares. O problema é essa temporada, né, Maurício? Deixa terminar o ciclo, Davi. Não interrompe no meio, porque esse é um tipo de ruptura que causa muito mais dano do que benefício. Deixa eu dar uma informação rapidinho, Pedro, que foi liberada... Que mijado o Maurício deu no Davi agora, hein? Não, jamais. Não eu até me meti pra eles não brigarem, viu, Pedro? Na verdade, eu tinha informação. Jamais brigaremos. Jamais. Deixa eu dizer uma informação bem rapidinho. O trânsito totalmente liberado ali na Praia de Belas, onde tinha um problema no sentido sul aqui para o centro de Porto Alegre por causa de um vazamento de gás em uma obra. O trânsito acaba de ser liberado, tinha congestionamento, então na sequência já deve normalizar também. Não Podem só brigar. Não brigaremos, como estou devendo chopes a Davi Coimbra. Isso é verdade. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, Santania o problema... Razão, tem saudade do antigo Sala. O problema é essa temporada, porque é uma temporada que ela não é ortodoxa, digamos assim, né? Até quando vai essa temporada? Até março do ano que vem? Março. Entendeu? Então nesse caso, ele não tá nem no fim da temporada. Ele está no meio. Né? Nesse caso, se ele achar por bem que pode mudar o técnico, deve mudar o técnico, eu não estou dizendo que tem que mudar, mas se ele achar por bem que tem que mudar, ele muda. Acho que nós estamos no começo da temporada, Davi, porque o Campeonato Brasileiro está na oitava rodada. Tá no meio da temporada. Não, acho que está no começo. Olha aqui, o Campeonato Brasileiro na oitava rodada de 38, ou seja, continua começando o Campeonato Brasileiro. A Copa Libertadores, ela está na quarta rodada, né? Vai ser a quarta rodada, agora sim, vai ser a quarta rodada, tá? E a Copa do Brasil sequer começou para Grêmio Internacional. Tá no início da temporada, de certa forma. Só teve o gauchão. Só. Ô Pedro, que ela foi achatada, né, entendeu? Por isso que eu acho que ela tá no meio, entendeu? Porque não há espaçamento. Então, na verdade, a gente tá... Não, geograficamente Mas, bom, enfim, também isso é irrelevante, na real. O que é relevante, Léo, é que nessa entrevista o presidente, ao menos passou para mim a impressão, né, para este torcedor, neste momento estou falando com um torcedor, que ele sabe o que está acontecendo, ele tem consciência que há problemas neste momento. Ele não encara, ao contrário de mim, que este é o pior momento do Grêmio em termos técnicos e táticos. Eu acho que esse é o pior momento. Ele acha que já viveu crises maiores. Eu acho que isso ele não diz. Como... Eu acho que ele não diz, ele me deixou a impressão, tá? Isso ele me deixou a impressão. Porque ele coloca que o momento contra o Flamengo foi pior. Eu acho que este momento agora é pior. Contra o Flamengo foi ridículo, foi horrível, foi muito feio. Mas foi semifinal de uma Libertadores contra o Flamengo, que era um cano, um monstro de time. Neste momento o Grêmio está tendo dificuldades contra o Caxias, o Sport, o Atlético Goianiense. E aqui na frente, num curto espaço de tempo, a gente tem enfrentamentos com times com uma qualidade que hoje é superior ao Grêmio
e com desafios maiores. Então, eu entendo que este momento, ele é mais preocupante do que o 5-0. Sabe o que parece, Duda? Parece um prolongamento daquele momento. O que aconteceu com o Grêmio no ano passado, com o Flamengo e o Atlético Paranaense também, porque foram 2 fracassos. O Grêmio podia ter perdido de 2-0, ou de 1-0 pelo menos, lá no Paraná, e foi amassado pelo Atlético Paranaense. Amassado, foi um fiasco que o Grêmio fez. É meio eliminado nos pênaltis, a gente esquece isso. Né? Mas foi uma pressão em cima do Grêmio, né? Não, foi óbvio. Né? Então, me parece um prolongamento, assim, de um time que não rende mais aquilo que ele rendia há 3 anos. Deixa eu entrar na sua vírgula só para dizer a diferença que tem daquele momento e por que hoje eu concordo com o Duda de que é mais grave o que está acontecendo no Grêmio e precisa de alguma atitude de correção de rumos. Lá atrás, quando toma o quinteto do Flamengo, como disse o Duda, era um Flamengo tão bom que seria depois campeão da Libertadores. Segundo, você tinha e permaneceria com Everton para resolver os problemas que viriam logo a seguir no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E você tinha o Jean-Pierre que estava machucado e que voltaria ao time em algum momento também para dar sua contribuição. Hoje, o Jean-Pierre está machucado de novo, mas a figura do protagonista Everton não existe, nem ninguém remotamente parecido para cumprir esse papel. Maurício, para gravar isso aí que tu está dizendo, Maurício, eu vou completar com o seguinte. O Grêmio, este ano, ele tem um grande Grenal dos 2-0, que ele amassa o Internacional, poderia ter feito goleada, porque os outros foram vitórias assim, sabe? Aconteceu, mas podia não ter acontecido. E tem um primeiro tempo contra o Flamengo do Maracanã. Eu desafio. Quem viu outro grande jogo do Grêmio? E deste grupo de jogos do Grêmio este ano, o Everton esteve presente em 80% deles. Mas, Pedro, me alinhando ao que disseram o Maurício e o Duda, aquele 5-0, ele foi em outubro, né? Foi no final do ano, era a reta final de temporada. E a partir aquilo foi uma chacoalhada, foi um alerta para o Grêmio de que mudanças eram necessárias. O Grêmio mudou, trocou, inclusive peças na comissão técnica, no staff ali do entorno. O Grêmio trouxe reforços, mas eu vejo agora, passados 6 meses, de que 8 meses, vamos pegar 6 meses de bola rolando, de que a mudança deveria ser mais profunda. E agora, o momento é mais grave porque não exige só mudança de time, de escalação. Exige uma mudança, talvez até de uma ideia de jogo. Que o Grêmio persegue, eu não sei se o Grêmio vai ter capacidade de manter aquela ideia de jogo que fez tanto sucesso. O Grêmio ainda... O Everton, a saída do Everton, tirou uma cortina de fumaça que encobria deficiências que o Grêmio já vinha tendo. E eu acho que o Grêmio está necessitando virar a página. E esquecer, foi bom, foi legal, a gente ganhou tudo, mas acabou. Agora nós temos que pensar um novo time, uma nova ideia, ou aquela ideia, mas com mudanças, com ajustes, porque o Grêmio está muito apegado a isso. E o Grêmio, o presidente Romildo disse na entrevista que não enxerga como final de ciclo. Eu acho que se encerrou um ciclo. E agora cabe ao Renato começar um novo ciclo com outro time. E talvez até com outros conceitos de jogo. Não sei se o Renato vai conseguir fazer isso pelas suas próprias crenças. Ele está aferrado a um esquema de jogo. Aferrado. O Grêmio poderia, por exemplo, vamos supor aqui um meio de campo assim, tá? Tô só cogitando. Tá? Um meio de campo assim, com o Matheus como primeiro volante, eu acho que ele está meio perdido, tem que ser fixado na frente da área. Darlan, Maicon e Jean-Pierre. 4 jogadores no meio de campo. Tá? Fazendo uma composição diferente, fazendo algo diferente do que... E na frente, Pepe e Diego Souza. Vamos supor que ele pudesse fazer isso. Seria outra forma de jogar. Aí alguém diz assim, não, mas aí tem que treinar. Mas o jeito que ele está jogando hoje não está treinado. O jeito que está jogando hoje, ao contrário, mostra que está destreinado. O Grêmio, Davi, foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, tendo um volante, um homem fixo à frente da linha de zagueiros. O Grêmio está atrás de um volante, porque todas as características de volantes que o Grêmio tem não obedecem isso. São todos jogadores que saem, melhora bastante quando o Maicon entra, só que o Maicon entra de vez em quando, porque depois ele fica um bom tempo no departamento médico. O Grêmio precisa necessariamente, para começar tudo, um volante. Amanhã, se jogar os 2 baixinhos, cada bola que passar do meio do campo, eles vão botar lá e só vai ter o David Braz e o Paulo Miranda para tirar. E os baixinhos não tiram uma bola de ninguém. Mas tu te lembra do Matheus na frente da área, Pedro?
Todo mundo dizia, pá, como corre esse Mateuzinho, olha o que ele tá Sim, batalhando, mas olha o que ele marca. Deixa o volantão ali atrás, pode ser até ruim pra irritar o Maurício. Eu sabia Mas que você ia vir com essa conversa. Pode ser até ruim. Você ia rebaixar o padrão do Grêmio. Você estava rodeando para rebaixar o eu padrão quero um do Grêmio. volante para proteger os zagueiros. Não, mas Não, Pedro, mas O rapaz, Jeromel isso e o que quer. Kahneman estão tomando drible dia e noite aí, eles nunca tomaram isso, que eles É que o estão meio loucos, desencaixou, não enxergam. Pedro, não é a falta do primeiro volante, o meio inteiro está desencaixado. Esse meio que propõe o Davi, por Bota exemplo... um volantão ali, pode ser até ruim. Esse meio que o Davi propõe é um meio de boa qualidade, de boa capacidade de marcação. O Darlan consegue fazer papel de meia, você consegue ter um meio com mais solidez. Esse volantão até ruim nunca decidiu a favor de ninguém, porque o Edinho não era ruim, nem o China era ruim. Você ia argumentar com o China e Edinho, nenhum deles era ruim. Mas do jeito que o Grêmio joga hoje, essa figura não cabe. O Wellington do Atlético Paranaense, eu não vejo titular no meio-campo do Grêmio, porque tira a qualidade Edinho desse e meio. o Elton Monteiro ganharam o mundo. Mas, Pedro, é que a gente simplifica quando a gente coloca, Edinho, coisa, ganharam. Cara, tinha um puta de um time, tinha um contexto, tinha treinamento, tudo mais. Eu não tô Não, eu desvalorizando sei, mas isso, tinha tá? eles, né? Só que eu sei, só mas que eu tinha acho que a eles, gente. né? Não, mas eu acho que a gente simplifica muito quando só coloca, tipo, o eu- Edinho, coisa. não. A gente coloca a realidade. O Grêmio tinha o Wallace num momento, o Grêmio tinha Jailson no outro momento. Eu tô só colocando a tudo realidade. bem, mas e nos mas outros é que momentos o Grêmio não foi adiante, só isso. Pedro, beleza, volantão, mas aí, Pedro. aí a gente pode dizer, na Copa tinha Zico, Sócrates, Falcão e não fomos campeão. Eu acho que é simplificar muito. Entenda aqui, Pedro, eu não estou criticando a tua maneira de debater. Não, eu só é quero incriticável a minha acrescentar. maneira. Até porque é incriticável. Tu é incriticável. Isso, Eu tô querendo só incrementar nesse de debate, porque os nomes que formam, às vezes, eles não são individualmente jogadores de uma qualidade, mas quando entra no tal da engrenagem, o negócio serve, encaixa aí e toca a ficha. O time do Grêmio, este de 17, 18, ele era encaixado. Você vai pegar individualmente, tem um outro jogador que tu diz assim, cara, esse cara aqui, olha, eu não sei se eu contrataria se eu não tivesse visto ele jogar aqui nesse time aqui. Mas eu sei que ele encaixado, ele rende, entendeu? Agora, o time de hoje, ele tem bons jogadores, porque eu já vi individualmente, já vi coletivamente jogar. Só que esse time está mal treinado. E mal treinado é que o treinador é ruim. É mal treinado porque não está treinando o suficiente para ter um esquema de jogo, uma estratégia, variação tática, variação de jogada. Dos últimos 4 anos. Não mudou a estratégia. Não tem as peças. Não tem. Não tem as peças, Duda. Vamos fazer Não um exercício aqui, ó. Olha só. Saíram, tá? Do time, vamos pegar o time 17. Mas, Léo, eu falei 17. Isso aqui já, Léo. É evidente que o time mudou, mas pro time mudar precisa treinar. O Grêmio não tá treinando. Assim, Mudou pra pior. Edilson, o lateral direito não tá mais. Tá? O volante não tá mais porque ele joga uma e para 2, 3 para se recuperar. Mas o Grêmio ainda depende da qualidade técnica dele. O cara da extrema direita não tá mais, o da esquerda não tá mais, o meia central não tá mais, o centroavante não tá mais. E o Grêmio persegue essa ideia. Talvez seja o momento de o Grêmio ajustar essa ideia com o que tem em mãos. O Grêmio não tem mais aqueles jogadores. Mas, Léo, o Grêmio não vai jogar daquela forma, até porque para jogar daquela forma, Duda, demorou tempo. Eu sei. Trabalho. Léo, mas assim, ó, a gente gosta de fazer um paralelo, né, entre Grêmio e Inter. A maneira com que o Kudê tinha de ideia, ele percebeu que o seu material humano não tinha condição de realizar. Acho que mais ou menos a gente concorda com isso, né? Concordamos. Né? Beleza. O Grêmio, esse momento, cara, de verdade, eu acho que o Grêmio tem peças para seguir jogando como o Renato pensou 16 e 17. Juro por Deus, acho que tem condição. Acho que precisa um treinamento, porque essas peças ainda não conseguiram se entrosar. Então, o que eu tô batendo na tecla? Eu acho que falta um treinamento. Aí tu vai dizer, Duda, mas não tem tempo para treinar, a gente não consegue. Bom, tu tem que ter, de alguma forma, um modelo de treinamento que tu seja mais intenso, tu não precisa ficar a tarde inteira treinando, e vai setorizando, né? Para tentar conseguir entrosamento em setores, para depois tu acumular e juntar isso para botar o teu time para dentro do campo. Porque peças como características, o Grêmio ainda tem não sei time se ele que tem, eu julgo mas é um novo time. Será que ele tem? Será que ele tem? Então, eu já tô te respondendo o teu será. Eu acho que o Grêmio tem ainda um time bom. Não é um time espetacular. Eu não estou dizendo que ele não tenha bons jogadores. Quem seria esse time? Eu não acho que ele não tenha bons jogadores, tá? Não, Léo, assim, que quando a gente escala, só rapidinho que o Léo me perguntou ali, quando a gente escala,
E tudo que eu escalar aqui, vou dizer, não, mas fulano tá jogando um B. Sim, nós estamos pegando a régua atual, que neste momento, eu acho que o 90% do time está jogando mal. 90% está jogando mal. Mas vamos lá, tu quer um time que eu, Duda, entenda que seja um time que dê pra fazer uma organização de um time e que esse time faz um campeonato, olha, competitivo. Esse time na ponta dos cascos, bem treinado, com uma condição física boa. Esse time vai adiante, mas precisa fazer. Precisa fazer, e o Renato já fez. Por isso eu aqui confio e não penso que o Renato deve sair. Não penso que o Renato deva sair. Vamos lá. Vanderlei, Orejuela, entendo que o Grêmio precisa fixá-lo como titular. Jeromel, Kahneman e neste momento Cortez. Mas eu já começaria a pensar no Guilherme Guedes. Eu, Duda, já pensaria em Guilherme Guedes como o novo lateral esquerdo do Grêmio. Para oxigenar a idade ao lado de jogadores um pouco mais velhos. Matheus e Maicon. Esse, para mim, segue sendo o meio-campo ideal. O que nós temos agora de linha de frente... O Maicon não joga a maior parte dos jogos. Né? Então tu vai botar o Darlan. Do lado direito, Alisson, Jean-Pierre e na esquerda o PP. E centroavante o Diego Souza. Esse time, jogando, ele tem condições e características de adiante. Eu gosto do meio que o Davi fez, porque muda o modelo, né? Não é mais 4-2-3-1, você tem claramente um 4-4-2, mas os homens da frente, Diego Souza e PP, você responde por um velocista que também sabe fazer gol, que é o PP, na sua condição ideal, e o Diego Souza que está fazendo um gol por lance e um por sorteio. No meio-campo, você tem um jogador que não consegue mais a intensidade devida para esse setor, que é o Maicon, mas ele estaria protegido pela presença de meninos vigorosos e que têm qualidade técnica, como o Matheus Henrique e o Darlan. E o Jean-Pierre, inclusive, ficaria mais desobrigado da marcação para ser o criador. Só que você tem que mudar o desenho. É por isso que eu chancelo, eu assino do lado com o Davi, de que esse meio-campo, com o ataque que ele propõe, seria um Grêmio melhor para o restante da temporada. Mas aí, Maurício, tu vê, a gente tem duas ideias de time. Uma do Davi, que muda a forma de jogar do Grêmio. O Davi pensa, talvez, num tripé de volantes, um losango e um meio ofensivo. O Duda já pensa numa ideia que é próxima do que o Grêmio está jogando, que é praticamente igual, na verdade. Né? Com o 4-2-3-1, os jogadores tentando preencher aquelas características. Né? Mas a mudança que o Davi propõe, ela requer uma adaptação, ela requer um tempo. Eu não sei se o Matheus Henrique é o cara para jogar na frente da área, o Matheus Henrique é um cara de saída. Mas ele já jogou, Léo. Sobe no Grêmio, Davi, jogando. Ele jogou. Jogando ao lado de um outro volante. Numa função mais recuada ou na ponta de um losango, já muda a forma de jogar. Contratar o volantão. Não, volantão, você Pedro, argumenta, volantão... você vem com essa argumentação, eu vou lhe lembrar então, Pedro, já que você está provocando para chutar o balde, olha aqui. Quando você tinha o Wallace de primeiro volante, primeiro, ele era um excelente primeiro volante. Mas além do Wallace de primeiro volante, ao lado dele, perto dele, tinha Maicon em extrema forma, Douglas e Luan. Aí você fixa no primeiro volante. E o Ramiro. Libertadores. E o Ramiro no corredor direito. Vem para Libertadores. O volante era o Jailson, porque o Maicon estava machucado e o Pedro se refere a Jailson. Ao lado de Jailson tinha Arthur. O Jailson nem era o volantão ruim, era de mobilidade, mas digamos que fosse um primeiro volante. Ao lado dele tinha Arthur e Luan na fase em que era o melhor jogador da América Latina. Logo, a questão não é ter um primeiro volante, é quem você tem à mão para poder fazer bom futebol. O Grêmio tinha mais gente do que tem hoje. E hoje, sem o primeiro volante, o Jeromel está tomando janelinha. Mas o Mateuzinho jogou de primeiro volante. Ele jogou, não é o Maicon. lugar dele, ele sai dali, ele carrega a bola, ele vai pra frente. Mas aí diz. Tem que ser um cara que guarda de posição ali. É questão de dizer, tu te contém um pouco mais. Porque ele inclusive, naquela função, me lembro que ele dizia, nossa, Davi, mas o que corre, isso eu queria dizer pra ti, Davi, não olha pra aquela mulher bonita. Não adianta. Eu não olho. Não olho. Não, e o Mateuzinho também não olha. O Mateuzinho chega e diz pra ele, fica aqui, fica na frente. Como ele ficou antes, ele até pode sair de vez em quando. Aí o Darlan guarda a posição, o Maicon guarda a posição. Porque se tu tem 4 jogadores de meio campo que participam do jogo, tu até pode liberar um pouco mais o Jean-Pierre, por exemplo. Que é um jogador que eu disse. Né? É um jogador de criatividade. O Jean-Pierre, se ele pode ter um pouco mais de possibilidade de pisar na área, né, de fazer os lances que ele faz, puxa vida, aí outra história. Já o Alisson, que é o jogador que
fica no lugar de um desses volantes, ele é um jogador que participa, ele é esforçado, a gente vê que ele se empenha muito, mas ele é um atacante de poucos gols, né? Ele não é um atacante que... A gente olha assim, quantos gols fez no ano passado o Alisson? 7, 8, por aí. É muito pouco para um atacante, né? O atacante tem que fazer gol. Ele tem tentado, né, Davi? E ele tem sido muito individualista. Ele está levando o Diego Souza à loucura nos jogos, porque ele tenta sempre o chute de fora da área ou a jogada individual. É recorrente isso no jogo. Está tentando assumir um protagonismo, porque o Grêmio perdeu o protagonismo. Porque não tem, é isso? Tá vago no não Grêmio. tem. Não tem. Antes tinha o Everton. O Everton pegava a bola, driblava 3, ou então tinha 3, 4 caras em volta do Everton, pô, os outros ficavam livres, né? Protagonista da nossa vida é o Zafari, tá? Porque quando as maçãs deliciosas maçãs, suculentas, lá do Zafari, encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Chegou... Como diz o Duda, deixa eu dar dizer uma coisa para vocês. O Duda não está equivocado, não. O Duda está certo. O time do Grêmio não vai mudar, em primeiro lugar, o modelo, porque o Renato diz em todas as entrevistas, o meu time joga assim e ponto final, acabou. O que está diferenciado no Grêmio? Quem são os jogadores que pisam na área do Grêmio? Quem são? Antigamente tinha, o Luan pisava na área, antigamente o Everton pisava na área. Agora raros pisam na área. Por isso que o Grêmio adotou uma forma de jogar que, na minha maneira de ver, é festejada pelos adversários, que é a bola levantada. Os jogadores de meio campo do Grêmio pisam muito pouco na área do adversário. E essa missão fica para o Diego Souza. Bom, aí tu fica com o Diego Souza no meio de 2 marcadores, um jogador que é lento, um jogador que já não tem o drible, ele tem a finalização sem ter o drible, a tua forma de jogar precisa mudar, mas não vai mudar. O treinador é muito claro quando diz, essa é a forma que o Grêmio joga. Só que ele está tentando fazer uma salada de maionese sem batata. Não vai sair a salada de maionese. O Grêmio vai passar a ter, como tem tido, dificuldades para ganhar os seus jogos. Eu hoje até ouvi uma explicação, claro que é da boca para fora do presidente, que o problema do Grêmio não é preparo físico, não é isso, não é aquilo, é ansiedade. Pô, parei um pouquinho, o Grêmio foi ansioso contra o Caxias? Saiu ganhando 1-0 e foi ansioso? Não. Já estava 3-0 no agregado. Não. Isso é uma conversa para fora do vestiário, para fora, para a imprensa. O problema do Grêmio é que o Grêmio, além de não estar treinando também por falta de tempo, o Grêmio está carente de jogadores que entrem na área e assustem o adversário. Ele agora adotou uma forma de jogar que não é uma forma que daqui a pouco totalmente errada. Ela até alguns jogos vai dar certo, um cabeceio, um erro do zagueiro, mas não é a forma que o Grêmio estava acostumado a jogar. Só que o Grêmio não tem mais algumas das peças que tinha para jogar na forma que vinha jogando. Ele precisa mudar, mas não é levantando a bola na área. Muito bem, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Ruder, segurança para seu condomínio, tranquilidade para você. Conheça nossos serviços integrados de portaria, vigilância, recepção, alarmes monitorados e CFTV. Procurando um ar-condicionado econômico? Então conheça o Splint Verter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br. 3 minutinhos e nós voltamos. Estamos de volta, 1h36. Aí. Eu não sei o que precisa mudar, Pedro, porque eu sei o que precisa fazer, precisa ganhar. E amanhã é um dia bom para ganhar, vai pegar um Ceará todo esfacelado, 4 jogadores expulsos, né? O técnico não vai estar na beira do campo. E o Inter tem que achar um jeito de retomar as suas vitórias, porque já não tem a gordura que tinha. E muito provavelmente amanhã o Inter já comece a rodada não sendo líder, tendo um pouquinho de pressão para retomar a primeira colocação, que está a seu alcance só ganhando o jogo. Então precisa ganhar. O Johnny parece que joga.
A dúvida é na frente, né? Se joga o Peglo ou joga o Marcos Guilherme. Eu acho que qualquer um dos dois é uma boa escolha. Não é uma boa escolha se for o D'Alessandro. Eu volto a dizer, o D'Alessandro como segundo atacante deixa o Inter sem o atacante e deixa o Inter sem o armador. Então, bota cada um na sua. Eu falei no primeiro bloco, só se faz salada de maionese com batata. Ah, não, mas eu vou inventar agora, eu vou fazer uma salada de maionese com chuchu. Eu sou cozinheiro, eu já fiz com chuchu, eu quero só te colocar assim. Mas não ficou tão boa, é verdade. Eu sei. Então o que tem que fazer é fazer o óbvio, faz o óbvio. Bota um atacante junto com o Galhardo, né? Fortalece o meio-campo. Não sei se ele vai poupar alguém, não sei. Né? Mas o que tem que fazer, é obrigatório fazer, é ganhar. Não pode perder pontos dentro de casa para adversários que não são candidatos. Porque na hora de fechar a conta, tu vai dizer, perdemos aquele jogo lá. Meu senhor, esvaiu tudo pelos dedos naquela partida. Então, não sei como é que tem que fazer. E tem que ter postura. Fez 1-0, tenta fazer 2, tenta fazer 3. Daqui a pouco tu pode decidir qualquer coisa num campeonato, até pelo saldo de gols. Mas não, faz um gol, espera, vamos sair no contra-ataque. Não, meu time é melhor do que os caras, eu não vou deixar eles respirar, vamos embora. É isso que precisa ser feito. E outra coisa, Guerrinha, só uma parte, Pedro. Outra coisa que me preocupa amanhã também na parte defensiva é que eu acho que faltando uma semana para a volta da Libertadores, e a gente sabe que o Moisés não vai estar disponível para as próximas rodadas, me pareceu que ele vai usar o Wendel ali como a reposição imediata. Ele foi bem no fim de semana, né? Não, ele foi bem, ele realmente fez bem. Isso que ele vinha de uma longa parada, não comprometeu, fez uma boa partida mesmo, mas eu gostaria que no momento em que ele for preservado, né, porque ele ainda não tem condições de jogar os 90 minutos, que o Kudê não faça a inversão de laterais como ele fez nesse último jogo, onde ele inverteu o Saravia para a posição do Wendel, e colocou o Rodinei, né? Eu acho que no fim das contas a gente perde um lateral direito que está se firmando cada vez mais com um bom futebol que vem crescendo mesmo. E se for para fazer um improviso, que ele faça um improviso na vaga do Wendel ali, colocando o Matheus Justa, colocando, enfim. Existem outras peças que não seja a inversão dos laterais, porque senão a gente perde dos dois lados, né? Então, o Diogo Oliveira disse o seguinte... Viu, Malerotti? O Diogo Oliveira disse o seguinte, na 0 hora hoje, no GZH. O Kudê tem que fazer uma cirurgia no Internacional. O que é isso, rapaz? Que bisturi é esse que ele tem que comprar na farmácia e levar lá para dentro do leito de UTI? O que ele tem que fazer? Justo hoje que ele está na folga do 6+1, não pode nem se defender aqui com a teoria dele, né? Não tá aí, pois é. Mas, Pedro, deixa eu dizer para você que tem do Inter, Maurício. Vai. Que o Guerra fala do time, eu acho que amanhã é time titular, porque o Inter jogou domingo. Teve 72 horas, né? 24, 48, mais. 96 Mas horas. aí o Wendel estaria nesse time titular, Leozinho? Não, acho que volta o Moisés. Pois é, mas eu acho no também... final de semana, Malenotti, alguns jogadores, os suspensos, porque o Inter tem 8 suspensos, né? 6 suspensos pro jogo da Libertadores, aliás. Esses vão jogar. Então, amanhã. O Wendel também estaria suspenso na Libertadores, Moisés está suspenso, Cuesta, Edenilson. A lista, Léo, a lista dos suspensos da Libertadores é a seguinte: Musto, Marcos Guilherme pelo 3º cartão amarelo. E os 4 jogadores expulsos: Cuesta, Moisés, Edenilson e tá faltando um, Cuesta. Praxedes. É isso aí, Praxedes que é reserva, é isso aí. Esses 4 aí é diferente, né? O Cuesta pegou mais. Me lembra aí, Gabardo. Cuesta um jogo, Moisés 4 jogos. Moisés 4 jogos. E os outros um jogo. O Edenilson 2 jogos, o Praxedes e o Cuesta um jogo. Então esses 4 eles vão estar em campo no domingo contra o Goiás, né? E aí que ele vai começar a fazer talvez os 6. Um rodízio. Os 6. Vai fazer o rodízio para que na quarta-feira contra o América de Cali, né, ele possa usar uma equipe mais descansada.
Mas contra o Ceará é time completo, é time titular. A volta do Johnny é quase decisiva, porque não tem outro volante, né? Os outros dois estão com Covid, estão em recuperação da Covid. Volta o Johnny. E na frente ele já tinha a ideia de usar o Peglow. Contra o Atlético Goianiense, o Peglow também estava com Covid. Ele disse depois da entrevista: a minha ideia era usar o Peglow desde o início. Acredito que contra o Ceará ele deva começar com o Peglow e o Galhardo na frente. Mas quem me chamou a atenção... Para fechar, Maurício, com a informação correta, Cuesta, um jogo, como eu falei, o Praxedes, um jogo, como eu falei, o Moisés, 4 jogos, como eu falei, e o Edenilson, ao invés de 2, 3 jogos para o Edenilson. Em relação Agora, amanhã... isso dos jogadores com Covid, né? Se não dá razão ao Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro diz assim, não, eu tenho um passado de atleta, né? Foi essa histórico de atleta. Histórico de atleta. O histórico de atleta, não sei se livra o cara assim, dos sintomas graves da Covid. Mas o presente de atleta livra, né? Porque vários jogadores que pegaram a Covid aí, que foram contaminados, que a gente sabe, do Grêmio, do Inter, de outros clubes, ninguém, eu acho que nem sentiu sintomas, né? Para ver como a juventude e a boa saúde, né? São, afinal de contas, atletas bem alimentados, fazem exercício, aquela coisa, né? Como faz diferença nessa doença, né? Mas você tem razão, Davi. Dependendo como estiver o Johnny, ele tem que ser poupado no domingo contra o Goiás. Por quê? Porque daqui a pouco, como não joga o Cuesta, eu acho que ele, não sei se ele vai promover a entrada daquele rapaz que veio da Alemanha. Né? O Cuesta, eu estou falando contra o América de Cali. Lucas Ribeiro. Mas se não jogar aquele rapaz, daqui a pouco, se o Johnny não for preservado e sentir alguma coisa, e o Musto e o Lindoso não puderem jogar, tu vai ter que botar uma zaga com o Moledo e esse rapaz e botar o Zé como volante. Aí tu já mexe um pouco mais no time. Então eu acho que domingo, dependendo do que acontecer no andar da carruagem com o Musto e o Lindoso, o Johnny precisa ser poupado. Porque ele teria presença importantíssima no jogo contra o América de Cali. Até para não mexer muito na estrutura. Não tem o Cuesta, né? Não vai ter o lateral. O lado esquerdo vai ser novo. Vai ser diferente. Agora, e é um jogo que o Inter não pode adiar vencer também, porque é praticamente a decisão de vaga, né? Eu tenho uma expectativa, Guerrinha, de amanhã, daquilo que eu vi, que foram 3 lances. O cara entrou e fez 3 lances, 2 ofensivos e 1 defensivo. Em todos eles, ele mostrou numa relevância extraordinária, que foi evitar o 3º gol do Bahia. Mas há 2 lances ofensivos do Abel, o centroavante uruguaio que o Inter trouxe, que mostraram repertório técnico dele. O primeiro é um cruzamento que ele faz em cima de um tijolo apertado lá do lado esquerdo, quase sobre a linha de fundo. Ele consegue fazer um cruzamento para a área, mas não havia ninguém colocado ali. E o outro lance que me chamou a atenção positivamente é aquela escora, aquela parede que ele faz curtinha para o Marcos Guilherme, que é um passe muito difícil de dar e só consegue dar quem tem qualidade técnica. Então, me animou o Abel pela pequena amostragem. É claro que ele não vai começar jogando amanhã, ele não tem condição para 90 minutos, mas a sua utilização no decorrer da partida, com mais tempo, para ele poder mostrar mais ainda o que ele é capaz de fazer como atacante, eu tenho a impressão que acontece nesta quinta-feira e será muito positivo para o Internacional, no próprio jogo e na Libertadores da América. O jogo de amanhã, o jogo de amanhã contra o Ceará, teoricamente, é um jogo que o Inter vai ter muito mais tempo a bola do que o Ceará. Até prova em contrário isso. Bom, como o Ceará vai vir aqui desfalcado, visando, antes de tudo, não perder, será um time fechado. Então o Inter terá que ter a qualidade, a habilidade da criação no meio do campo. E eu estou me referindo isso à entrada do D'Alessandro no meio campo. O único jogador que faz a bola correr no meio-campo do Internacional é ele. Os outros correm com a bola. E numa marcação apertada, 2 linhas de 4, pouco espaço, correr com a bola não é a melhor solução. A melhor solução é alguém que descubra um jogador mais adiantado em condições de concluir. Então, que não se venha com essa ideia de que o D'Alessandro amanhã
tenha que ser segundo atacante. O jogo amanhã é para o D'Alessandro no meio-campo. Quem vai pagar a conta, quem vai ser sacrificado, eu não sei. Talvez seja escolhido aquele jogador que está sendo muito utilizado, que está precisando repor energias para esses 2 jogos seguintes. Mas eu não tenho dúvida. Amanhã o jogo é para o D'Alessandro no meio-campo. Tem um detalhe. Hoje, Pedro, o Inter, Léo, deve perder o Inter deve hoje, né, Léo, perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar, o Inter tem 17 pontos, o São Paulo, o segundo colocado, tem 16 e o Atlético Mineiro é o terceiro com 15 e um jogo a menos. Hoje, o Atlético Mineiro, na rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, joga contra o Santos na Vila Belmiro. Hoje, 9h30 da noite. Se ganhar, passa do Inter. O São Paulo joga em casa... Aliás, tem que torcer para o Santos hoje. Ah, tem que torcer para o Santos, sem dúvida. O Pedro e o São Paulo joga hoje, 7h15 no Morumbi contra o Bragantino, que está na zona do rebaixamento. Só para avisar. Oi, Duda. Torcer pro Santos e o escambau. Vocês torçam pro Santos, eu não vou torcer pro Santos. O fato é que se os dois ganharem, fora dessa. o Inter cai para terceiro lugar. Mas eu só para alertar uma coisa, para o Duda, a vitória do Atlético é muito pior pro Grêmio, hein? O Grêmio não disputa o Brasileirão, cara. Ah, bom, não. Tá. Não, o Grêmio faz parte do campeonato, tá entre os 20, mas não é disputa... Tem um jogo atrasado, se ganhar o jogo já sobe 5 posições, se ganhar 2 sobe 12 posições. Sobe 5 posições e fica em que lugar daí? Ah, fica longe ainda. Ah, tá, então tá. Pode seguir aí, Gabardo. Eu acho que o Pedro falou, acho que o time que tem que ser acompanhado e tem que secar mesmo é o Atlético Mineiro. Só para ter uma ideia, o jogo atrasado que o Atlético Mineiro tem é contra o Atlético Paranaense em casa. Então, se ganhar esse jogo atrasado, vai para 18, né? Já ultrapassaria o Inter. Imagina se ganha hoje também. Olha, o Atlético Mineiro que vocês estavam falando ontem, na semana que vem o Galo vai descansar, enquanto os outros vão jogar pela Copa Libertadores da América. Não, na semana que vem e na outra semana também. Também. E depois vai ter Grenal e ele vai estar descansando. Não, o Grêmio Internacional vão estar se matando na Libertadores. E lá em outubro o Atlético Mineiro vai descansar porque perdeu para o Afogados. Tem que secar o Flamengo. Tem que secar o Flamengo. Não seca também. O Atlético, seca o Flamengo. Não, seca o Flamengo e o resto é tudo empate. Todo o Internacional, no caso, que está na liderança hoje, para o Internacional, quem está lá na ponta, se todo mundo em volta empatar, primeiro faz 1 ponto só em vez de 3. Segundo, no segundo critério, logo a seguir da marcação de pontos, vem número de vitórias. Quanto mais gente empatar em volta do Inter, o Inter consegue se defender pela própria pontuação e pelo número de vitórias que tem é superior aos seus adversários. Então, em Santos e Atlético Mineiro, até o empate, claro, se o Santos ganha do Atlético, o Atlético não avança. O Atlético tem um jogo a menos. Só que aí o Santos começa a embolar lá na parte alta da tabela. Então, se o líder, se for escolher resultado, todo mundo em volta empatando. Tá. Atenção. Sebastian Isrur, o jornalista da Rádio Continental de Buenos Aires, que deu a informação que o Cavani estava contratado pelo Grêmio. Ele não acertou, segundo ele. Ele está dizendo o seguinte no Twitter que ele mandou agora, que ele colocou agora, e que me foi enviado pelo Duda Pinto. Diz assim: me hago una pregunta. Si es tan cara y tan difícil la negociación, ¿por qué el presidente Romildo Bolzan negociou com o Cavani la semana passada? Ou seja, sim, o Grêmio está procurando trazer Cavani. E mas Pedro, desculpa, deixa só pontuar. O Sebastião, todo respeito ao trabalho dele, eu não o conheço, até procurei ele, tá? E ele viu meus WhatsApp e não respondeu. Só para concluir. Ele cravou que ele entrava segunda ou terça. Isso. Mentira. O Cavani não está aqui. Hoje é quarta-feira. Não digo que seja mentira, não se confirmou, né? Não. Ele disse. Então, sim, mas ele disse, vai estar ou segunda ou terça. Não está. Hoje é quarta e não está aqui. Mas não é mentira. Ele não está aqui. Tudo bem, desculpa. Eu usei a palavra errada. Ele errou. Ponto, acabou. Outra coisa. Em nenhum momento ele disse que havia negociado. Ele disse que havia acertado. Quando ele faz o verbo acerto, quando ele usa o verbo acerto, ele não está mais. Ele cruzou a linha da negociação e passou a linha para acerto. Tá. Então ele também erra. Por isso que eu disse que ele está dizendo a ele mesmo, que ele disse que estava cravado e agora está falando de negociação. Exatamente. Agora eu quero somar uma informação. Quantos seguidores ele arrumou nisso?
Bastante. Deu resultado. Bastante. Deu resultado. Eu não Deu sei se ele resultado. pensou nisso, mas que ele se deu bem como seu nome viralizou, sim. Se ele queria seguidor e pensou nisso, ele fez eu acho uma perda de credibilidade, mas cada um faz o seu, né? O que ele postou há 4 dias, les regalo na bomba internacional. Faz 1 hora, se encerrou o passe do Uruguai ao Cavani ao Grêmio. Na segunda tarde chega a Porto Alegre. O que tu entende por isso? Não, por isso que eu digo. Era pra estar aqui. O que ele deve estar sabendo, e ele se atirou, é que o Grêmio negociou, e isso foi admitido hoje pelo presidente do Grêmio. Então já não estamos mais falando, quem falou foi Romildo Bolzan, que é quem paga a conta, tá? Então ele ficou sabendo, e aí eu acho que ele se emocionou e achou que estava tudo certo, entendeu? Pedro, tô com a calculadora na mão aqui, tá? Então, vamos lá. Fazendo um cálculo. Bom, o Cavani ganhava no Paris Saint-Germain, o contrato dele terminou no dia 30 de junho, então essa novela já tem mais de 2 meses. E ele não definiu ainda o que ele vai fazer. Ele está livre desde do dia 30 de junho, ele não jogou. Deixa eu só acrescentar, deixa eu só lembrar que em janeiro ou fevereiro, o Duda Pinto me informou que o Cavani queria voltar tão logo terminasse o contrato com o PSG no meio do ano, certo? Está na 0 hora, eu botei na 0 hora, eu escrevi isso, que tinha aí uma possibilidade, sei lá, o cara está com dinheiro. Aí tu viesse com uma outra informação que é estarrecedora. Ele tem uma fortuna de 750 milhões de reais, ou seja, dinheiro é importante para um chinelão que nem o Maurício Saraiva, mas não para o Cavani, rapaz. Pois é. Então, e não só para o Maurício Saraiva, para o Filipão também. Filipão foi treinar no Uzbequistão. Não, também. E o Filipão, eu sei que está apertado. Não, o Filipão gosta muito de dinheiro. O Filipão adora a grana. Bom, então, Pedro, mas e aí, livre, vamos lá. Desde o dia 30 de junho não jogou a reta final da Champions League, porque ficou esse tempo todo definindo o seu futuro. Ele ganhava no Paris Saint-Germain 7 milhões e 500 mil reais por mês. Pelo que eu fiquei sabendo, fiz alguns contatos aqui com empresários que conhecem e já falaram com o irmão dele, ele aceitaria para continuar na Europa uma pequena redução para ganhar cerca de 6 milhões de reais por mês. É o que ele está pedindo lá. Para o Benfica, para o Atlético de Madrid, 6 milhões de reais por mês. Completo depois? Não querem... pelo jeito. Então, completo depois aí, Pedro. Completa depois, porque chamaram o intervalo foi comercial. Carrinho no Eduardo. Foi um carrinho no Eduardo. Carrinho, claro. Segura tudo aí. O senhor Gabardo, e eu quero lembrar o seguinte: ligue 3037 mil e tenha o Galito Mamma Mia, tá legal? 3037 mil, Galito Mamma Mia. Agora tô cuspindo no microfone, Pedro. E à noite, vamos parar com isso. Não se faz mais na Rádio Gaúcha como antigamente. Não, mas ficou igual. Mas de onde ninguém já vai se tossir, viu Santaninha. Tem que tossir. Entrar no meio do comunicador. Depois um catarro. Pedro. E depois eu quis fazer uma briga do Maurício com o Davi, não consegui. As duas frangas se aceitaram. Não dá. Nelson, é demais. Nelson, Tá bom. Onde tu tá, Nelson? Intervenção, Nelson. Voltamos em seguida. Estamos de volta. São 2h03 de saúde. Tá? Tive problema para caminhar, né? Algum problema de voz também. E o médico que me atendeu, o neuro, ele disse para mim nunca mais tomar vacina para gripe. Então eu tô fora da vacina da gripe, porque ele desconfia que possa ser como resultado da vacina da gripe. Quer dizer, daqui a pouco pode dar em algum problema, como provavelmente tenha dado em mim. Mas enfim, vamos voltar ao Eduardo Gabardo, que tem informações importantes e foi abruptamente cortado pela cortina do programa. Faz parte do jogo, né, Pedro? Primeiro ponto. Faz. O Cavani está há 71 dias sem contrato, livre no mercado, e não acerta com ninguém. Olha, eu chamo a atenção para esse detalhe, e para vocês, para os nossos ouvintes. O que será que está passando na cabeça do Cavani? Ele tem propostas, ele tem ofertas de tudo que é lado, não aceita nenhuma. Ele abriu mão de jogar a reta final da Liga dos Campeões em Lisboa, pelo Paris Saint-Germain, e foi para a fazenda dele em Salto. Então ele está livre no mercado. Eu imagino que ele esteja fazendo uma profunda reflexão do que ele quer para o futuro da carreira dele, se ele quer ficar na Europa ou se ele quer voltar para a América do Sul. Bom, o que é importante das questões financeiras? Pelo que eu sei,
O Cavani ganhava 7 milhões e 500 mil reais por mês do Paris Saint-Germain. Ele aceitaria ganhar... De reais? Reais? 7 milhões e 500 mil reais por mês. Os salários do Paris Saint-Germain, Davi, dos principais jogadores, são todos acima de 1 milhão de euros. O Neymar chega a bater em 2 milhões de euros por mês. O Cavani era 1 milhão e 300, se eu não me engano. Então daí 7 milhões e 500 mil reais por mês. Ele pediu, por exemplo, para jogar no Benfica, 6 milhões de reais por mês. Então, este é o padrão salarial que ele quer para continuar na Europa. 6 milhões de reais por mês, num contrato de 3 anos, dá 216 milhões de reais no total. Bom, vocês podem me ajudar aqui. Eu não tenho informação concreta, mas eu imagino que o Grêmio não tem a mínima condição de pagar, exagerando, chutando lá em cima, mais de 2 milhões de reais entre luvas e salários por mês. Chutando lá em cima, né? Mais do que isso é impossível. 2 milhões de reais num contrato de 3 anos dá 72 milhões de reais. Olha, dos 216 para continuar na Europa e dos 72 para jogar no Grêmio, dá uma diferença de 144 milhões de reais. É disso que o Cavani teria que abrir mão para voltar para a América do Sul, para ficar perto da fazenda dele em Salto. Na semana passada eu falei aqui que o Cavani já acumulou cerca de 750 milhões de reais da carreira dele. Então, repito, Pedro, o valor que o Cavani vai ter que abrir mão, se ele quiser jogar no Grêmio, é de 144 milhões de reais. Aí tem que ver o que ele quer. E eu lembro, ele está há 71 dias livre no mercado, tem várias propostas, não acerta com ninguém. Então, tá aí a dúvida. O que será que está passando pela cabeça do Cavani? A primeira coisa, Davi, que me parece clara, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, se o Cavani vier jogar num clube sul-americano, e digamos que seja o Grêmio, que já procurou, já fez consulta e tudo mais, a primeira coisa em que o Cavani não estará pensando é em dinheiro. Porque ele começa comparando o valor e a potência das moedas, o que é morar num país europeu e o que é morar num país sul-americano, e por todas as razões ele não sai da Europa. Então ele só sairia para cá numa decisão afetiva. Ficar perto da sua terra, da sua fazenda, da sua família, aí o dinheiro fica relativizado. Do contrário, se o Grêmio fosse competir com qualquer dos clubes europeus, a ideia já nascia falecida. Então não se trata disso. Mas sabe o que parece, Maurício? Parece que esse é o tipo de jogador, parece que ele, pelo que ele está fazendo aí, pelos movimentos dele, parece que é o tipo de jogador que ele não está mais afim na carreira, sabe? Mesmo que a gente vê que ele que é um cara diferenciado, até a maneira como ele se comporta e tal, como os uruguaios são em geral, né? Mas parece assim, pelo jeito, o cara que está 71 dias parado, não está aceitando propostas, está estudando e tal, parece que a ideia dele é ficar jogando mais um pouquinho, mas ir para a fazenda dele, ir lá cuidar da vida dele. Davi, ontem... Duda, tem um projeto técnico aí na história que a gente não está levando em conta. Eu não acho que eu discordo um pouco do que o Davi disse, porque o Cavani é um cara extremamente competitivo e ele atingiu um patamar no futebol que ele pode esperar e analisar com calma, porque a fila para contratá-lo é grande. Mas tem um projeto técnico que é o seguinte: o Cavani quer jogar a Copa de 2022. Seria a última Copa dele. Vindo para o Brasil, embora ele tenha essa questão afetiva que pode pesar, a gente não pode descartar nunca, ele vem para o Brasil e fica perto da família. Então, mas isso interfere na questão técnica dele. Porque o Brasil é que fecha a janela europeia? 5 de outubro é o prazo final para a inscrição na Liga dos Campeões. 5 de outubro. Então ele tem menos de um mês aí para a gente saber se ele quer continuar na Europa ou se ele não quer. Só isso. Só para completar, Guerra, tem toda uma questão técnica que, vindo para o Brasil, ele não vai estar jogando no mais alto nível. Né? O que o Gabardo trouxe é Juventus e Atlético de Madrid, né, Gabardo? Por que ele não vai estar jogando no mais alto nível? É disputar título. Ele vindo para o Brasil, embora todo o peso que tem a camisa de um Grêmio, de um Flamengo, de um Inter, de um Corinthians, ele não vai estar jogando no mais alto nível. Mas como não vai estar, Léo? Claro ele vai estar submetido, ele vai estar submetido, só para terminar, Davi, ele vai estar submetido a um calendário que crucifica o jogador. E os jogadores o calendário tudo bem. O calendário tudo bem, mas o nível não. Para aí, o nível do Campeonato Brasileiro. É muito mais baixo, né, Davi? O nível, mas para aí, mas não faz tanta diferença esse tipo jogador, como parece que ele está na China lá, que aí sim. Aí é um futebol semi-amador. Mas, os clubes brasileiros são tão profissionais quanto os outros.
Não. Contra os Não, mas europeus. o nível Havia de uma quase outro Champions esporte que eles League praticam pro lá. Campeonato Brasileiro é o mesmo do Tu tá brasileiro falando do pro nível chinês. dos jogos. Tá falando do nível dos jogos. Agora, o Sim, nível mas de preparação. que ele vai pular corda? O nível de Mas preparação. ele vem pra jogar, Davi. Não, mas ele vai enfrentar Não, mas tá cheio adversários. de ruim lá também. Vai pro Claro, Paris tem ruim Saint-Germain, também, vai claro. um monte Não, ele de vai time enfrentar francês adversários ruim lá. duros. Ele vai Não, mas a enfrentar gente tá adversários falando duros. de Champions League, a gente não tá falando do Campeonato Francês. Mas aí E tu outra tá falando, exceção. tu tá falando de jogos, de alguns jogos que tu vê, que a gente vê na televisão. Ah, olha só como tá jogando esse time aqui e tal. Mas tanto que pegou o Flamengo lá, o Liverpool, pegou o Flamengo e o Davi, Flamengo o Flamengo encarou. é o melhor time dos últimos 10 anos que o futebol brasileiro viu. Pois é, Pra mas te ter encarou. ideia. Sim, e aí tu comparou com o Liverpool, que esse ano caiu. Não. Qualquer time. Tu bota esses grandes times brasileiros nesse campeonato europeu, eles deixa eu só não vão entender. fazer tão feio assim. Não vão fazer. Deixa eu só claro, entender, tu vai acha que o jogar. futebol brasileiro. Só pra eu entender, pra ver se eu sigo no debate ou só deixo tu falar. Tu acha mesmo que o futebol brasileiro tem um nível do futebol da Champions League? Só me Não disse acho que ele isso, tem o tu nível da acha? Champions League. Eu não acho mas que a ele tem o nível Europa da não é só Champions League. Champions. Eu acho que ele tem um nível tão alto quanto o nível do campeonato espanhol, alemão, inglês. O campeonato brasileiro tem o nível desses campeonatos, sim. Tem o nível desses campeonatos. diferença. Agora tu pega a Champions League e a Libertadores e não tem tanta diferença assim, não. Não tem tanto que eles encaram lá no final. A grande diferença é que os europeus vêm aqui e pinçam alguns dos nossos melhores e nós não conseguimos pinçar nenhum dos piores. É verdade. Isso é verdade. Nós não Sim, temos nós condições de formamos, buscar né? os piores. Hein? Nós formamos. Nós vamos né? lá saber como é que o cara como é que tá. O cara tá aqui na fila do INSS. Então vamos embora, leva o cara é de graça. Não, Não, eles isso vêm é aqui. verdade. Tem pelo menos um campeonato, Davi, onde eu concordo com você. E não é o espanhol, nem o alemão, nem o inglês, com o nível de competitividade, porque os grandes times conseguem fazer seleções Não, mas o internacionais. espanhol tem dois, Maurício, Maurício. Mas eu vou lhe dar um onde Tem eu concordo dois, com três. você. A Itália tem um clube como a Juventus, que já está sendo campeã lá pela 7ª ou 8ª vez consecutiva. 10 vezes. O alemão é só o Bayern que Ô, existe. Duda, se chegou 10 a 10 vezes. vezes, só aumenta o meu argumento. Não, mas time, Maurício. o futebol, o Duda, só rápido. Vai, conclui. Um futebol que tem um campeão repetido por 10 anos é evidentemente um futebol enfraquecido, como é hoje o futebol italiano. Não, perfeito. Quando tu pega um campeonato e tu pega o pacote dos 20 clubes, aí acho que a gente pode tentar comparar. Só para lembrar aí que quando compara, tu pega um aí pacote. Não é tanto assim. Só pra te lembrar que daí tu vai pegar Goiás, Curitiba, o RB, com o futebol que tá fazendo. O Grêmio no futebol atual do Grêmio, que é um futebol Atlético Goianiense, Atlético Goianiense. Aí tu vai pegar esses times e vai botar na Europa. Pelo amor de barrando Deus. o avanço dessa O Schalke 04 desconstruída pega o depois Napoli e bota no conseguiram Campeonato Brasileiro. Além da questão conseguiram técnica, tá? Não, tudo bem, não tudo bem. perdemos. conseguiram avançar Além da neste questão- acordo e ela está fechada hoje ou amanhã. Deve sair. Perdeu o Atlético Goianiense. Pode ser esperada. Gurizada, vamos chamar o potencial. Seguida a gente volta a discutir. Eu adoro esse debate, porque nunca vai jogar Atlético Goianiense e Schalke. É muito legal. 3 minutinhos e nós voltamos. Conseguiram avançar neste acordo. E ela Ar-condicionado está pesando na fechada conta de luz hoje. é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Volta, 2h21. Leonardo Oliveira, o que tu contesta, Davi? Eu adoro o Atlético Goianiense, mas é muito o Atlético Goianiense, né? É bom é o o Offenheim. Atlético Goianiense, o Davi É forçou outra um pouco. porcaria. É outra O porcaria. Palermo, O Parma. que é as porcarias lá daquele Tem um monte de droga lá. Tu vê aquele campeonato lá, aquele campeonato inglês, só que é que- aquilo, que esse cara só levanta, parece o Grêmio, só levanta a bola pra área. É ruim. O mundo todo consome porque é ruim, né, Davi? Eu adoro, Mas, enfim, Davi. O mundo consome a Campeonato Brasileiro Champions não League. passa Mas nem tem na meia Liga. dúzia de O time, resto são rapaz. que nem você, são aqueles caras que são Davi tem razão. encantados, embevecidos com Tem os meia europeus, dúzia de sabe time, por Davi. quê? O resto é o Colonizados, Atlético Pedro Goianiense com Ernesto. grife. Colonizados, nós queremos a independência, Olha Pedro aqui, ó. Ernesto, É entendeu? o Bayern de um lado, o Juventus do outro, Real Madrid e o Barcelona no outro. Lá no inglês tem mais uns 2 ou 3, tá entendendo? É, E o resto, Não, mas o resto
é o Atlético Goianiense. Tu tá esquecendo, o Atlético Goianiense com gripe, rapaz. Tem um amigo meu que chama Andrezinho Silva que tá... dois semifinalistas. O Andrezinho Silva tá propondo aqui Ascoli versus Fortaleza, Rio Ave versus Curitiba. O Fortaleza e Curitiba ganham. Baita jogo. Mas essa Celta contra Caxias. Vai dar. Vai, certo. Em Vigo. Exatamente. A KTO vai à loucura. Esses amistosos da KTO. Inclusive com uma estrutura de gramado, CT, de investimento igual. É nada, tudo bem. Vai ser dinheiro isso daí, isso não é futebol, isso é dinheiro. Ainda. De que adianta? Mas adianta? O dinheiro, bota o Bebeto Canhão da Serra pra jogar lá, ele vai fazer 20 gols por campeonato, Bebeto. Hoje. Quem? O Laércio, zagueiro do Caxias, está sendo vendido Laércio Urso. Como é que é o Urso? Laércio Urso. Tá, o que a gente tá debatendo, só pra eu entender assim? A gente não tá debatendo nada. A questão é o seguinte, Duda, além da questão técnica, Duda, além da questão técnica, tá? Além da questão técnica que provocou todo esse debate, com o Davi defendendo que o goianiense jogaria na Europa. Davi é um gênio. Tem uma questão que é a seguinte, o Cavani olha o calendário e diz assim, só porque eu vou no Grêmio. Eu vou ter 17 datas de gauchão, eu vou ter um segundo semestre com Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, eu vou jogar 70 partidas no ano. Não, eu vou ficar aqui na Europa, que eu jogo 50, sim, que eu 70 posso partidas jogar e no recuperar, ano, essa que eu é a não vou ter diferença, viagem continental. Essa é a diferença. Eles levam em conta. Essa é a diferença. Agora, se o cara... Eu acho que não... No gauchão vai o time B, rapaz. Vai a transição. Eu acho que não vai acertar com o Grêmio coisa nenhuma, tá? Agora, se o cara, se a intenção do cara não, eu vou lá para perto da minha fazenda, para perto da minha família, eu vou ficar perto do Uruguai. 50 minutos de avião. Vou pro Grêmio de Porto Alegre, tudo bem. Aí ele aceita um salário que o Grêmio pagar, um salário de Tardelli, aceita o salário de Tardelli, vai pro Grêmio. Aí ele pode muito bem dizer assim, vou jogar só tantas partidas por ano. Isso aí tem contratual, claro. Aí, como é que pode fica ir para no vestiário? Tem, Davi. Como é que o cara tá entrando no time, quando o cara tá entrando no time, aí os outros sabem o seguinte, primeiro, o jogador bom quando entra e faz gol, os outros gostam quando entra e faz gol. Isso compartilhado. Já começa por aí. Em segundo lugar, se ele entra e traz dinheiro, se os caras sabem fazer dinheiro com o jogador, os outros gostam mais ainda. Aqui na rádio tem um exemplo, Leonardo Oliveira ganha muito mais do que nós e a gente não faz crise. Gente trabalha alguém mesmo reclamou assim. Do salário do Leonardo Oliveira? Eu não reclamei nunca. Alguém reclamou? Maurício, tu reclamou, Maurício? Eu só reclamo dos bônus que ele tem a cada fim de temporada. Tem alguém que tá pegando uma boa parte desse salário, eu vou procurar esse cara. É a Receita Federal. Me dá o telefone desse cara que eu quero pelo menos um rachide com ele. Ô Pedro, agora vários ouvintes aqui me mandando, esse debate é muito bom, de comparar, é muito bom isso, porque é um imaginário que a gente nunca vai ter como realizar. Mas assim, os caras me lembram, Duda, lembra do Davi, que o Rafinha não era titular absoluto e o Rafinha foi titular absoluto no Flamengo. Ou seja, o nosso melhor time nos últimos 10 anos tinha jogadores que foram reservas em vários times médios da Europa, por exemplo, aí o vai ter que incluir a seleção, Duda. A seleção brasileira hoje, o time titular dele, desculpa ele interromper, só para pegar sua vírgula do exemplo que você traz. A seleção brasileira hoje, de jogadores que trabalham no exterior, menos da metade dos titulares do Brasil são titulares nos seus times de origem. Não sei. Tem que pensar bem a escalação. Acho que não. Acho que depende da seleção. Isso aí aconteceu na Copa e hoje aconteceu ainda. Para você ter uma ideia, um dos jogadores mais úteis da seleção brasileira, que por muito tempo foi titular, inclusive da Copa do Mundo, o Chelsea não renovou o contrato com ele e está indo para o Arsenal. Era o William, que jogava bancário no Chelsea, por opção, só no finalzinho que virou titular. Não foi por opção, né? Porque ele não quis. Não, o Chelsea não quis. Ele era titular do Chelsea. Ele é titular, camisa 10 do Chelsea. E ele optou por não renovar. Não renovou porque ele queria um tempo maior de contrato e o Chelsea oferecia menos. E o Arsenal, que é o rival local, foi lá e buscou o tempo de Chelsea, o William termina a temporada, amigos. Ele termina a temporada titular.
Ele Isso. faz mais de metade da temporada como bancário, entrando no decorrer da partida com o Lampard de treinador. O William não é titular da seleção brasileira. Não, mas então, eu tô lhe dando uma alternativa de jogo que é banco o que no seria seu o time de origem. O que seria o time? Tipo, Alisson, a gente não tem lateral direito. Alisson, não temos lateral direito, como diria o Duda. Thiago Silva, que agora acaba de sair do PSG, né? Já tá com um clube novo, tá indo pro Chelsea. Um cara de 35 anos com mercado, certo? O outro zagueiro é o Marquinhos, que é titular do PSG. Na lateral esquerda eu colocaria o Renan Lodge, mas tu pode pegar o Marcelo. Casemiro, Titular também. Titularíssimo. Casemiro titular. Né? Casemiro. O Arthur, que é titular. a seleção estava já perdendo a O Arthur não é titular. O Barcelona titular, praticamente dispersou o Arthur. Não, mas vamos organizar. O Arthur foi valorizado, o Arthur era bancário. O Arthur é valorizado pela Juventus. Mas ele foi vendido mais caro pelo dobro que ele foi vendido. Mas Duda, ele era banco do Vidal, ele ficou fora da parte final. Ele disse que não ia ficar no Barcelona porque o Barcelona não aproveitava. Tá bom, eu acho que ele caiu pra cima, mas tudo bem. Papo de maluco. Não, isso é outra coisa. O Arthur não é titular na seleção. O Arthur não é titular. Não sei quem é o titular da seleção, na real. Ah, bom. Era Fernandinho. Ele termina... Era Fernandinho. A Copa América ele foi, né, Guerra? Ele joga a final contra o Peru, né? E joga contra a Argentina também. Titular, por exemplo. Titular é o Neymar, titular é o Casemiro, titular é o goleiro. Alisson. Isso aí são... Isso aí o cara... Thiago Silva, acho que é titular. A gente tá fazendo Marquinhos, titular. pegando um ponto de partida. Né? Vamos pegar mais ou menos o time que termina ali O goleiro do Goiás é tão bom quanto o Alisson, o goleiro do Goiás. Agora parece que o Liverpool... Fechando aqui. Parece que o Liverpool tá de olho. Né, Pedro? O Liverpool tá de olho no Tadeu. Parece que já mandou fazer proposta. Eu tô brincando, mas olha, é um goleiraço esse Tadeu aí. Tô brincando. Claro. Bom, gente, terminou. Vamos continuar discutindo aí. Um telefona pro outro aí, fica metendo a boca, tá? Vamos fazer uma live. Eu quero que o Goiás dispute o Campeonato Espanhol, vai chegar no mínimo em terceiro lugar. Tá. Só não chega. Só não tem chance em primeiro e segundo, porque tem Real Madrid e Barcelona. Sim, o resto, Real Madrid, Barcelona e depois Goiás. Verdade. Tá, ô Alemão, o que tu tem aí, Alemão? O Goiás, a solução pro Goiás é se mudar pra Europa. Claro. Não te mais mete, fácil lá. Careca, não te mete. Tá bom, chega pra ti, tá? Olha aqui, Alemão, conta aí, Alemão. Pedro, fique atento à nossa entrevista de abertura em seguida com o médico responsável pela pesquisa, pelo teste, mais um teste de vacina contra o coronavírus em Porto Alegre, no Hospital Conceição. Os voluntários não precisam ser profissionais da área da saúde, meu Pedro, nome pra e eles, podem ter, numa das etapas, mais de 60 anos de idade. Então, Pedro se enquadra. E vou sair pelado de casa, vou te dar mais essa ainda. Não fala isso, daí que vai ficar fora do teste. Daí já tá excluído, não é mais voluntário. Não, aí é que eu tô dentro. Eu tô pronto para tomar a vacina, é isso que eu tô dizendo. Pronto. Imaginei agora o Pedro pelado correndo em direção ao hospital. Eu quero! Pior é que eu imagino as coisas também, Davi, é um horror. As pessoas falam, a gente imagina, isso é horrível. Fazer o quê? Bom, vamos lá. Não gostaram. É a arte do rádio. Pedro, vamos também trazer aqui uma reportagem do Eduardo Pinzon sobre o risco de fechamento de uma escola que há mais de 50 anos é referência para crianças e adolescentes surdos em Porto Alegre. E ainda um levantamento da nossa equipe de Zero Hora, Rádio Gaúcha e GZH, com as mortes em confrontos com a Brigada Militar, um aumento expressivo neste ano no Rio Grande do Sul, Pedro. Muito bem. O Kelly Matos, o que está vindo aí, Kelly Matos? Eu espero que não seja atropelado, né? Não, eles não gostaram, eles não gostaram da ideia. Eu vou desistir. Davi já escreveu certa vez, né? Quem acompanha as colunas do Davi, que era a semelhança, pelo que eu recordo, era com uma ricota, né, Davi? Ricota gigante.
Uma ricota gigante, É que exato. Davi é contra mim, eu sou mais bonito que ele, então ele me esculacha, porque daqui a pouco no confronto com as mulheres eu posso levar vantagem, tá entendendo? Exatamente. Esse é o problema. Esse Apesar é o- de velhinho, ainda tô enxuto, Ele mais se magro. sente ameaçado. Ele se Isso, sente isso, ameaçado isso. e por isso reage Aí dessa parte forma, pro esculacho, claro, tentando te claro. desqualificar, Isso. né? Logo Exatamente. Tem muita gente na equipe que já teve essa visão, viu, Kelly? Essas pessoas não esquecem. Inclusive, estão me mandando o WhatsApp nesse momento. Eu tenho diferentes relatos aqui no meu WhatsApp agora, que eu prefiro não repassar, tá? Então... Acho melhor. Kelly Matos, o que vem aí, Kelly Matos? Termina com isso, Kelly Matos. Eles querem me derrubar. Tchau, tchau. Tchau, fui.